Boa noite. Opinião em Debate desta noite tem como tema algo muito importante para todas as famílias, para a sociedade em Goiás e fora de Goiás também, que o programa é transmitido também via internet. Suicídio, como evitar e tratar dos graves problemas da depressão que levam ao suicídio ou à tentativa de suicídio. Para analisar e discutir esse importante assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. A doutora Marisley Brasileiro, ela é doutora em Ciências da Religião. O doutor Matheus Diniz, que é presidente da Associação dos Psiquiatras de Goiás. A doutora Ruth Borges, que é psicóloga clínica. O doutor Danilo Suassuna, que é psicólogo Gestalt e representa também o Instituto Suassuna, não é isso? Instituto Suassuna. Instituto Suassuna. Bom, os nossos telespectadores podem e devem participar pelos telefones que estão aí na telinha, o 32017688 e o 32017708. E também pelo WhatsApp, 99998320302. Quero agradecer aqui o cacique Luciano, que está pensando que eu ainda tenho 18 anos e consigo enxergar dessa distância. E não pôs o telefone aqui para mim. Muito obrigado, viu, cacique Luciano? Eu também te amo com a mesma intensidade. É brincadeira. Bom, doutora Marisley Brasileiro, o suicídio, ainda eu estava conversando aqui com a doutora Ruth Borges, ainda é um assunto tabu na sociedade brasileira, não é isso? E as pessoas, tanto que a imprensa procura nunca divulgar o suicídio, as pessoas falam em suicídio assim, suicidou, tal. Assim, uma coisa muito pouco difundida, não é? Por que isso? Será que não seria melhor nós, ao invés de nós jogarmos o suicídio, digamos assim, embaixo do tapete, a gente pudesse discutir e analisar e fazer certas prevenções? Ou é isso mesmo? O que tem a ver esse tabu com o suicídio? Bem, boa noite, Reserval, boa noite aos colegas. A questão do suicídio, ela não acontece de hoje, ela acompanha a história da humanidade, né? Em diversos povos, em diversos contextos sociais e culturais, o suicídio sempre existiu, né? O suicidare, né? Eliminar a própria vida, matar a si mesmo, de diversas maneiras. Mas acontece que esse ato, ele gera uma sensação muito desagradável na população e pode, inclusive, induzir outras pessoas a cometerem o mesmo ato. Não somente para o autoextermínio, mas também até para obter algum tipo de notoriedade. Então, o suicídio ele existe em todas as culturas, independentemente de nível cultural, de faixa etária, e hoje ele tem aumentado muito em algumas faixas etárias. De existência, desculpe interrompê-la, mas de existência ou não de maior ou menor grau de religiosidade, o suicídio existe? Existe em pessoas de diferentes religiões, né, em diversas crenças o suicídio existe e principalmente as questões religiosas, elas combatem a questão do suicídio justamente por esse aspecto do sagrado, dessa valorização da vida, uma vez que para as religiões, não, independente de qual crença seja, o suicidar-se é retirar a própria vida e para a pessoa que tem a concepção religiosa, a vida é sagrada. Somente Deus colocou. Cabe tirar a vida. Só Deus deu, só Deus cabe tirar a vida. Depois nós vamos falar um pouco sobre a religião que a senhora tão bem representa, que é a religião espírita, que talvez seja a religião que tem maior contundência contra o suicídio entre todas as religiões. Bom, doutor Matheus Diniz, o suicídio é também, em alguns momentos, um grave distúrbio de desequilíbrio químico? Ou seja, é possível você prevenir e evitar o suicídio tacando remédio no cidadão? Porque eu vejo que muita gente tenta suicídio, depois vai para uma clínica psiquiátrica e ali o pessoal taca droga lícita, evidentemente, né? Mas com droga se resolve? É possível? Bom, Rosenval, na verdade, assim, não que o suicídio seja um desequilíbrio químico cerebral, né? Mas a gente
nós temos vários estudos mostrando que a maior parte das pessoas, né, que têm tentativas de suicídio, elas eram, né, portadoras de alguma doença psiquiátrica, né, seja depressão, seja transtorno bipolar, ansiedade, esquizofrenia. Então, existe essa correlação da doença psiquiátrica com o suicídio, né? Assim como as doenças clínicas também, né? Mas tem como a gente prevenir, fazer, né, uma história correta, ver qual a situação que aquele indivíduo está enfrentando, né? Uma crise financeira, agora nessa crise econômica que a gente está tendo, né? Diversas pressões sociais, mas a doença mental é um grande problema. Bom, doutora Ruth Borges, considerando então que o estresse é uma doença, isso? Podemos conhecer, o estresse não, mas a depressão. O estresse não, não seria uma doença, mas a depressão sim. Né? O estresse pode levar à depressão e a depressão sim é considerado como uma doença. Sim. Certo? O doutor Matheus disse. E toda doença, teoricamente, ela é curável, né? Como é que se cura a depressão? A depressão cura-se como? Com remédio? Com o tratamento, é importante esse trabalho conjunto, né, da medicina com a psicologia. A medicina do ponto de vista da parte farmacológica, né, e a psicologia entra trabalhando o sujeito, a relação do sujeito na vida dele, o processo de adoecimento dele e a retomada dele em relação à própria vida, né, a reconstrução dos sonhos, das novas realizações, enfim. É nesse sentido. Quer dizer que é possível imaginar que é bom se você fizer a interação entre, por exemplo, um psiquiatra e um psicólogo para as duas coisas caminharem tentarem juntas, reerguer o cidadão. Exatamente. Agora, Danilo Suassuna, nós estávamos conversando na última vez que você esteve aqui e muita gente preocupada em Goiânia com o crescimento de pré-adolescentes, ou seja, crianças, e adolescentes que tentam suicídio. Quer dizer, fica difícil essa correlação porque tem, por exemplo, pré-adolescentes que são de famílias que não têm problemas econômicos, que vivem bem, cujos pais são capazes de levar as crianças na Disney. Quer dizer, não são problemas inerentes a condições básicas de sobrevivência como muita gente tem, né? Por que está havendo, por que parece que há um acréscimo desse tipo de procedimento que não é tão natural quanto poderia ser do adulto que já tem uma formação e pensa em tirar a própria vida, né? Por que está havendo esse percentual de crianças tentando suicídio? Então, na verdade, Rosenval, a gente tem estudos até de suicídio em crianças, né, que às vezes são colocados como acidentes, alguma coisa assim. Na verdade, o que a gente percebe hoje no consultório é a ausência de sentido de vida. Não tem a ver com dinheiro ou com status social e assim. E infelizmente, muitas vezes, nem a religião está conseguindo abarcar essa noção de sujeito. A gente vê muitas, pelo menos os clientes que eu recebo, a gente vê em casas que o pai tem uma religião, a mãe tem outra, e a criança acaba estando ali numa situação sem, aspas, religião alguma. E aí isso traz para a criança uma crise do sujeito. Que sujeito é esse que a gente está criando quando a gente está amadurecendo esse adolescente? Então, o processo de suicídio que eu percebo nesses adolescentes, né, essas tentativas que, evidentemente, a pessoa não consegue e acaba chegando ao consultório, são pessoas que não têm um sentido de vida, né, e que acabam, às vezes, colocando o sentido da vida na mão de outras pessoas. E aí, por exemplo, términos de namoro vão acarretar em tentativas de suicídio, ou tenta-se um objetivo de vida e a pessoa não consegue aquele objetivo em determinado momento. Então, essa inabilidade do indivíduo em lidar com frustrações acaba fazendo com que ele atente contra a sua própria vida. Ok. A Rosival Maria Helena, de Morrinhos, na minha opinião, suicídio é falta de religião. Tem que ter mais um pouco de religião. Não acredito que a depressão faça a pessoa se suicidar. E, Rosival, eu achei muito ruim você ter cortado o cabelo. Deixa ele crescer.
Aí tem gente que deixa o cabelo crescer, você está péssimo, está horrível, está parecendo um louco com o cabelo crescido. Mas muito obrigado por ter observado isso. Boa noite, Rosenval. Dr. Matheus, eu sou seu paciente Silvio Jorge. Estou assistindo o senhor. Boa noite, Rosenval. Meu nome é Carla. Eu gostaria que os presentes falassem por que realmente as pessoas cometem suicídio. Eu vou deixar para o próximo bloco essa pergunta, lembrando que a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais altamente especializados. Um grande abraço na equipe do Dr. Jefferson, fica ali na rua 144, no setor Marista. Telefone 3285-3247. E não se esqueça que a Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo, por exemplo. Funciona em Goiânia há mais de 40 anos e vem buscando ao longo desse tempo acompanhar a evolução da assistência psiquiátrica, sempre priorizando o bem-estar dos pacientes. O telefone é o 3282-7040 e fica ali na rodovia BR-153, quilômetro 9. E um abraço a todos os meus companheiros da Flectir, que fica na rua 58, número 183 do Jardim Goiás. Se você quiser ficar bem com o seu corpo, vá para a Flectir. O telefone é o 3281-1434. Para comer bem, vá para a República da Saúde. Na República da Saúde você encontra um jantar delicioso, servido à la carte, e o almoço tem tudo de bom, carnes, aves e peixes, além de massas, crepes e sanduíches. Telefone 3942-6575. Voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha dos 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Meninas, eu preciso urgente comprar uma calça jeans nova. Aqui na Jandarro, além de qualidade, tem preços incríveis. Jandarro, viva seu jeito. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando sobre o suicídio, como evitar e tratar dos graves problemas de depressão. Não dá para fechar em mim aqui, Raulino? Ou vocês se esqueceram? Muito obrigado. O próximo programa é a importância da CASAG para os advogados goianos. Você pode participar aí pelo WhatsApp 998-32-0302. Bom, ficou uma pergunta aqui... A Carla está dizendo por que as pessoas cometem suicídio. Eu passo aqui, vou passar para a doutora Ruth Borges, que é psicóloga clínica. Normalmente há uma estatística, quais são os problemas? Eu imagino que eu não sei se isso está nas estatísticas, mas que um dos maiores problemas são o problema ligado a problemas sentimentais, né? Sim. Pode ser esse o maior, não? Sim, mas é importante a gente, para entender melhor, trabalhar sob o ponto de vista do sujeito, do adoecimento não tratado, como o doutor Matheus disse. Né? Então, a maioria dos suicídios poderia ter sido evitado se houvesse um tratamento adequado a esses pacientes que, normalmente, a maioria dos casos, tem um transtorno mental por detrás. Mas eu acho muito interessante a gente também pensar sobre o ponto de vista social, né? O que é que essa sociedade tem hoje em dia que está fazendo o sujeito adoecer? Eu imagino, eu penso muito sobre esse assunto e vejo que hoje em dia existe uma massificação
da necessidade de felicidade. Né? Então, nas redes sociais todo mundo é muito bonito, muito feliz, muito realizado, muito bem-sucedido. Isso tudo é muito idealizado. Isso não é real. E as pessoas, na hora de viver, isso não funciona dessa maneira. Então, acaba se criando um ideal, né, de felicidade necessária que é difícil alcançar. E é como se a pessoa que sofresse não tivesse o direito de sofrer. É como se o sofrimento fosse uma espécie de uma lepra, né, que te exclui a solidão. E a solidão é sempre um ambiente propício para um sofrimento e para o suicídio como consequência disso. Agora, desculpa me interromper, Rosel. E o interessante é pensar que toda pessoa que intenta para o suicídio, ela não está querendo acabar com a própria vida. A gente tem 2 cursos online no Instituto Suassuna, onde a gente tem uma professora, ela fala sobre suicidologia, e ela traz uma pesquisa muito interessante, Rosivaldo, que a pessoa ela deseja acabar com uma dor. É uma dor tão profunda que naquele momento ela não intenta acabar com sua vida como um todo, mas ela acha que naquele instante, ela fazendo esse ato, seja ele se cortar, enfim, ou pular, e aí, por exemplo, uma pessoa que pula do prédio, ela está sendo impulsiva naquele momento, então ela deseja acabar com aquela dor específica. Então, essa pesquisa apresenta relatos de pessoas que, evidentemente, tentaram o suicídio e não foram bem-sucedidas, e elas dizem que, em determinado momento, naquele processo, elas se arrependem. Elas se arrependem daquilo que elas estão fazendo. Agora aqui a Jéssica, o nome é Jéssica, quais são os sintomas de alguém que pensa em cometer um suicídio? Dr. Matheus Diniz, tem sintoma? Além daquelas pessoas que falam, eu vou me matar mesmo, e tem gente que fala, eu quero me matar, vou me matar, fica com aquela ideia recorrente de suicídio. Mas existe algum sintoma daquele suicida que de repente fala, ops, nós tivemos aqui recentemente, a pessoa não tinha nada para suicidar, de repente o sujeito suicidou, ele não disse para ninguém, não falou nada, simplesmente foi lá e pimba, suicidou. Né? Mas tem algum sintoma que a medicina consegue fisgar, não? Na verdade, a gente tem, né, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente sabe que a maioria das pessoas, né, que cometeram suicídio, de 70% a 90% delas, chegaram a falar para um médico que estavam com ideação suicida. Né? Então, essa história, às vezes, que cão que ladra não morde, né, se a pessoa está falando que ela querendo chamar atenção, mas não tem coragem de executar, na verdade é bem o contrário, né? Então a gente tem que estar muito atento com isso. Então, assim, a pessoa já está se mostrando diferente, já está se queixando, falando sobre ideias de morte, porque ninguém fala alguma coisa que não está pensando. Ela só chega a falar porque está pensando. E se está pensando, tem alguma coisa errada, deve ser investigado, né? Saber como que ela pensa em executar isso, se tem um planejamento, se já tem alguma coisa mais bem elaborada, mais estruturada, né? E a gente tem que tratar para poder evitar isso, demover ela dessa ideia, né? Aqui, às vezes eu acordo tão triste, não sei porquê, e dá vontade de morrer. Eu não tenho vontade de viver. Me chamo Gonçalo. Doutora Marisley Brasileiro, o Espiritismo fala muito que existem, por exemplo, forças espirituais que, quando a pessoa baixa a guarda, ela pode ser movida por forças sensoriais ou extrasensoriais que são além dessa matéria aqui. Só podia falar sobre isso? Quer dizer, tem aqueles obsessores que se chamam, não é isso? Obsessores que podem fazer com que a pessoa suicida por querer que aquela pessoa pague por alguma coisa, ou queira que a pessoa sofra, ou que a família sofra. Como é que funciona essa coisa do obsessor? Bem, a questão do indivíduo nesse estado de fragilidade, ele está com o psiquismo aberto a qualquer tipo de influência, seja uma influência espiritual ou emocional, ou de colegas, ou de outras pessoas, em que ele deixa as portas abertas para que o sagrado, a vida que é o sagrado, deixe de ser sagrado para ele. E é importante isso
Roseval, que não é uma situação estanque. Que normalmente o suicida, ele não resolve suicidar da noite para o dia. Ele já tem todo um comportamento, e esse comportamento pode ser dividido em vários níveis de suicídio. Então, a própria doutrina, não somente a doutrina espírita, mas diversas religiões, elas lidam com esse processo de suicídio indireto mais ou menos assim. Então, se os homens, a maioria, comete suicídio por meio de enforcamento, as mulheres por meio de envenenamento, existem outros níveis de suicídio, como, por exemplo, o suicídio indireto. Aquele indivíduo que não valoriza a própria vida, a própria saúde, que se coloca em situações de risco, de perigo. Vamos aprofundar um pouco mais. O indivíduo que abusa de bebida alcoólica, que usa drogas e que coloca 120 no carro. O sujeito vai lá, enche a cara de cachaça, toma droga, e aí ele sai pela estrada a 200 por hora, ele é um suicida potencial. É um suicida potencial. Ele está se considerando como uma espécie. Ele tem, então, um comportamento suicida. Comportamento suicida. Né? Então, ele não considera como sagrado a família, ele não considera a rua com as outras pessoas como algo sagrado. Então, ele perde-se. E a questão, a questão do momento. Então, ele não tem essa visão do todo. Naquele momento, a dor dele é tanta que ele se deixa levar por esses aspectos e por essas influências negativas e comete o ato. E Roseval, é interessante lembrar que, como a Ruth disse, existem muitos obsessores vivos. Tem esses obsessores que são espirituais, de acordo, né, com a religião espírita, mas tem muito obsessor vivo. Né? Por exemplo, o Instagram e Facebook, que você começa a seguir pessoas que você tem quase que a certeza de que você não vai alcançar aquele nível de felicidade. E aí eu digo, infelizmente meu pai veio a falecer, o dia que ele faleceu eu não coloquei no Facebook que ele estava morto. Então a gente não tira foto de coisas negativas da nossa vida, a gente só tira do positivo. E a pessoa que está do outro lado, ela só enxerga uma parte de todo esse contexto que está acontecendo. Então a gente tem que tomar cuidado também com esses obsessores vivos, isso é muito preocupante. Eu tenho, como jornalista, 513 obsessores que me perseguem, que são os políticos brasileiros, os deputados federais, 513 deles, todo dia cuidado com me perseguindo. É brincadeira que eu brinco muito com os políticos, mas acredito que político também sofre, porque hoje tem muita gente boa também na política que está sofrendo toda essa carga de negativismo na política brasileira. Né? Aqui, tanta gente... não tem aqui, ó, tentativas em homens ou de homens são quase sempre mais graves, mais brutais e mais bem-sucedidas do que as mulheres. Não, ele está perguntando se são mais brutais e mais bem-sucedidos do que mulheres. Meu nome é Tatiana. Dr. Matheus, tem alguma correlação isso? É verdadeiro? Tem. Aqui a doutora Ruth Borges está balançando a cabeça, Sim, é isso mesmo? Sim. Os homens são mais bem-sucedidos nos suicídios? Assim, do ponto de vista psicanalítico, existe nos seres humanos uma pulsão chamada pulsão de morte, né, que é uma pulsão destrutiva que, com a finalidade, quando bem resolvida, serve para a pulsão, dar vazão à pulsão de vida. A pulsão de morte, nas mulheres, que é esse movimento de destruição, né, ela é mais reprimida do que nos homens. Então, os homens são mais agressivos porque essa pulsão, a própria natureza do homem é mais agressiva no cotidiano. E do ponto de vista cultural também, né? Porque a mulher tem toda uma repressão em relação ao comportamento, né? Postura, tudo isso. E os homens não. Então, essa pulsão, que a gente chama de pulsão de morte, ela é mais forte em indivíduos, nos homens, do que nas mulheres. Por isso, esses atos de suicidas mais violentos, e também os homens se suicidam mais do que as mulheres. O Raulino está dizendo que ele gosta de provocar que os homens suicidam por causa das mulheres. Não é isso, Raulino. Até com suicídio o Raulino consegue brincar. Doutor Matheus, pode uma coisa dessa? Mas realmente as desilusões amorosas enfrentadas pelos homens, parece que na prática, eu entendo que o homem lida um pouco pior com as desilusões. Por exemplo, o homem não aceita uma desilusão, por exemplo, de ser
traído, essa coisa mais. Às vezes ele mata a mulher e depois suicida. Sim, mas é cultural, né, doutor Matheus? Então, a gente tem, né, vários aspectos assim, epidemiológicos do homem tentar mais suicídio, o homem morrer mais. Acho que 70%, 80% dos suicídios no Brasil são de homens, né? Assim, a religião é um fator protetor. A gente vê também que o desemprego, né, é um fator que aumenta o nível de suicídio. A gente tem vários fatores, né? Uma família bem estruturada também é um fator protetor. Então, o casamento também, por incrível que pareça, Roseval, é um fator protetor. Né? O casamento é um fator. Eu acho, por exemplo, não sei se eu estou errado, eu estou com base assim, apenas de experiência de vida. Eu acho que, por exemplo, a pessoa que tem filhos, né, e ama os filhos, ela pensa realmente duas vezes antes de cometer o suicídio, para não deixar que os filhos fiquem desamparados. Né? E parece que os filhos e a família é um para-raio de proteção, né? Aqui, boa noite, sou Roso, setor Vila Boa. Minha opinião sobre o debate: acredito que o suicídio é a falta de amor próprio e que a maioria das pessoas que conheci e cometeram esse ato triste, na verdade, são pessoas com infâncias frustradas e liberdades com próprios familiares. Meu nome é Manuel, depois que minha mãe faleceu e por 3 vezes tentei o suicídio. E eu escutei a apresentadora falar, uma telespectadora falar, que é falta de religião. E não é, pois eu cuidava da minha mãe e estou com depressão profunda. Perdi completamente o rumo da minha vida. Vivo por viver. Bom, eu estava conversando aqui com a Marisley Brasileiro, a doutora Marisley, e falando dessa coisa que a pessoa vive por viver, né? É preciso encontrar alegria na vida, né? Sim, é preciso encontrar um significado para a vida, né? Nós somos seres humanos complexos, somos seres complexos, né? Nós temos uma cultura, temos uma história, temos relacionamentos, e nós não podemos colocar a nossa vida em função de um relacionamento que não deu certo, em função de uma empresa onde a pessoa foi demitida. A nossa vida ela é muito mais ampla. O sentido que as religiões colocam, a doutrina espírita, por exemplo, de eternidade, de que aqui tudo é muito transitório, é muito passageiro, faz com que a pessoa tenha uma consciência de que os momentos felizes são passageiros, mas também os momentos infelizes. E pode ser que alguma dificuldade que eu esteja passando nesse momento seja resultante de alguma ação minha anterior. Então, que esses momentos de tristeza, às vezes são até necessários, porque são momentos de reflexão, momentos em que eu paro para enxergar um pouco mais o outro que está comigo. Né? Então, dar um sentido à própria vida. Estudar, ler, conversar com as pessoas, caminhar. Deixa para lá, perdoa. Né? O perdão, ele leva é um bálsamo. Um pouco, né? A minha avó, parece que a sabedoria dos avós são bons. A minha avó dizia um ditado interessante, que era lá de Minas: não há mal que nunca se acabe e nem bem que dure para sempre. Exato. Né? Acho que o ditado é esse mesmo, né? E eu acho que tem uma dose mas boa. assim, Rosival, existe uma questão da temporalidade. Quando a gente está feliz, quando você está assistindo uma aula boa, por exemplo, a aula acaba rápido. E quando você está passando por uma dor, que nesse rapaz já tentou 3 vezes e está em processo de dor, essa dor parece que ela não vai acabar nunca. Então tem 2 tipos de tempo: o tempo que é o Cronos, que é esse tempo do relógio, mas tem o tempo, o Kairos, que é o tempo da experiência, que é esse momento vivido. E aí, por vezes, e é isso que a gente precisa estar muito atento, é que por vezes as pessoas vêm dando notícia para a gente de quão doído está cada dia desse que ela passa. Um dia parece uma vitória de um ano para essa pessoa que está nessa profunda dor. Então, isso tem que ser muito respeitado, porque às vezes a gente chega e fala simplesmente, não, daqui uns dias isso passa, né? Para a pessoa que está na dor, parece que não vai passar nunca. É verdade. Bom, antes de ir para o intervalo comercial, quero lembrar que a Cicobi, a Credijur, é uma instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários, com a maior eficiência e menores custos. Se você for bacharel em Direito, não precisa ser ligado à OAB. Você vai para a Credijur e você tem um banco com taxas muito menores do que os bancos tradicionais e um atendimento irretocável. Eu posso dizer isso porque faço parte da Credijur. O telefone para maiores informações é o 3216-0102. E a Escola Internacional, você pode entregar seu filho com a maior
segurança possível. Eu, por exemplo, tenho minhas gêmeas que eu entrego para a escola internacional, o Danilo Suassuna entrega o filho dele também, Os não é? dois. Os dois também. Pequenininho já vai. E fica ali em frente ao Shopping Bougainville, no setor Marista, 3241-8600. E vamos fazer mostrar aqui a Levite, que é essa água maravilhosa. É uma água com o menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor muito agradável. Você leva lá na sua casa, eles entregam na sua casa e auxilia no tratamento de doenças como diabetes, câncer, coração e outras enfermidades. E por fim, eu quero lembrar que a Miller Torres é uma empresa que está há mais de 15 anos no mercado, com experiência no segmento de previdência privada e seguro de vida, tanto individual como em grupo e para empresas. Você liga no 3093 8080 e fala com um especialista e vai ter informações preciosas para fazer a sua previdência privada ou o seu seguro de vida. Se você quiser fazer um planejamento para o seu filho, quando tiver idade adulta, ir para uma faculdade de medicina, seja o que for, fala com o pessoal da Miller Torres. Fica no setor sul, na rua 104, telefone 3093 8080. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. No tradicional Teatro Goiânia, a família Núcleo recebeu os convidados especiais para comemorar 30 anos de atividade. Uma noite inesquecível com a presença do Coral do Laboratório e da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Com mais de 40 unidades, equipamentos sofisticados, atendimento 24 horas e sendo um dos que mais crescem no país, o Laboratório Núcleo provou que vale a pena acreditar. Laboratório Núcleo, 30 anos cuidando de você. De segunda a sábado, às 11h50, você confere as últimas notícias, reportagens especiais, prestação de serviços, direito do consumidor e ainda política, economia, educação, cultura, saúde, turismo. E em nossos estúdios, convidados repercutem os assuntos de interesse da sociedade. JBC primeira edição, de segunda a sábado, 11h50. TBC, somos cultura, somos HD. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, com o tema suicídio. O próximo programa vai ser sobre a importância da CASAG para os advogados goianos. Ok. Não quero me identificar, gostaria de saber por que dentro das igrejas evangélicas as pessoas entram em depressão. Será, doutora Ruth Borges, que dentro das igrejas evangélicas as pessoas entram em depressão? Me parece até que não. Até porque a religião é uma medida protetiva. Eu acho que a igreja evangélica hoje é uma igreja tão alegre, tão viva, né? Cheia de música, as pessoas parece que na verdade elas curam a depressão ali. Será que eu estou errado? Alguém gostaria de falar? Pois não. Não, na verdade é porque não só um tipo de religião, mas quando você entra no processo religioso, você é acolhido. E quando você é acolhido nos seus sentimentos. Então, você tem ali a liberdade de dizer que você está em depressão. Você tem ali a liberdade de dizer que você está em qualquer que seja o seu processo. Em sofrimento. Então, é muito mais um processo de acolhimento e aí você consegue se revelar, inclusive nas suas dores, nas suas incapacidades, do que a religião que provoca isso em uma pessoa. Desculpa. Pois não, doutora Marisley Brasileiro. Então, é preciso ter um pouco de cautela nesse aspecto, porque da mesma forma que existem vários níveis na escola, ensino fundamental, médio, superior, nos meios religiosos também existem esses diferentes níveis. Então, às vezes a pessoa pode estar confundindo aquela tristeza, aquela angústia, aquela sensação com uma depressão. Então, realmente é necessário, mesmo frequentando um ambiente religioso tranquilo e que gere essa relação boa com o sagrado, mas que também busque ajuda profissional. O que é isso? Será que é algum problema? Porque às vezes a pessoa vai na internet e fala, o que é depressão? Tem lá na internet
é uma tristeza que não passa. Poxa, todos nós temos isso todos os dias, não? É verdade. Agora, a depressão mesmo, principalmente a orgânica, os profissionais estão aqui, né? Eu sou enfermeira também. Então, a orgânica, ela precisa ser tratada bioquimicamente. E bem diagnosticada. E bem diagnosticada. Porque para falar que está em depressão, qualquer um pode falar. Sim. Agora, procurar um psiquiatra, porque às vezes as pessoas procuram um psicólogo e falam, me ajuda nisso, será que eu estou em depressão? Sim. Quem vai dar esse diagnóstico é um psiquiatra bem informado, bem capacitado para isso, e ele vai conseguir te passar um medicamento que naquele momento vai te dar uma força, vai te dar uma ajuda. Tirar do fundo do poço. Isso, que te dá a primeira mão. E aí entra no que vocês estavam colocando sobre esse trabalho conjunto, que aí entra o psicólogo para tentar ajudar essa pessoa com outras formas. Então, são várias formas de ajuda. A religião, a família, o âmbito social que você estava colocando. Porque, a fé vai potencializar esse como o Rosenval disse, a academia, você vai para a academia, você começa a melhorar. Então, são vários fatores que vão trazer esse indivíduo de volta a buscar um sentido para a sua própria vida. Porque eu entendo o seguinte, um grau de depressão profundo é aquele que a pessoa fala, por exemplo... Se amanhã a pessoa falar para mim, você ganhou uma viagem para a Europa de 15 dias com tudo pago, eu falo, não quero ir, estou deprimido, vou ficar em casa. Esse está em depressão, não é? Porque a pessoa que entra em depressão profunda, não existe nada para ela que esteja capaz de agradar, não é? Aí nada, um filme bom não serve, uma viagem boa não serve, uma roupa boa não está bom, uma companhia boa, um bom vinho. Esse é a depressão, aí é muito notório que a pessoa está em depressão, né? Aqui a nossa telespectadora, Laura, Rosenval, meu nome é Laura, eu tenho 16 anos. O problema é que tenho o suicídio como segunda opção para todas as situações de minha vida. Desde os 14 não sinto mais nada que anime meu estado mental. O choro é o único alívio. O problema é que eu não gosto de clínicas psiquiátricas. Nunca me senti à vontade para falar sobre esse assunto. Mesmo assim, devo procurar ajuda? Doutor Matheus, deve, né? Na verdade, Rosenval, eu queria, antes de responder diretamente, mostrar assim, o tanto, né, de preconceito que a gente tem com esse tema, né? As pessoas às vezes emitem opiniões, né? Isso é falta de amor próprio, isso é falta de religião, isso é falta de alguma coisa, sempre emitindo um julgamento e acho que esquecem desse respeito que a gente tem que ter com a pessoa, né? A pessoa, quantas a pessoa deixa de procurar uma ajuda ou não quer se identificar porque já falaram para ela, isso é falta de vergonha na cara, né? Falta de Deus, falta de alguma coisa. A pessoa já está mal e você vem com uma opinião dessas, aí você acaba por afundar mais essa pessoa, né? E ela que está pensando, vou procurar um remédio, um psiquiatra, um médico de doido, eu vou para uma clínica, vou ficar dopado. Então, é essa a ideia que as pessoas têm de um tratamento, que eu acho que a gente tem que combater isso com informação. Se essa menina, né, já tão precoce, já está tendo esse sofrimento, né, todo, não há dúvida nenhuma que ela tem que procurar uma ajuda, né? Isso de uma internação, isso aí são casos específicos. A gente sempre tenta fazer um tratamento ambulatorial só se existe um risco muito grande, iminente de acontecer alguma coisa, ou a pessoa se colocando em risco, ou colocando risco de vida a terceiros, ou tem doenças que a pessoa não reconhece aquela doença, por isso não quer fazer o tratamento. Então são casos muito pontuais. Agora, você pode ter certeza, né, que hoje existem profissionais de diversas áreas que podem dar muita ajuda para essa menina, né? Fazer uma história bem feita, ver se tem história familiar, que tem uma herdabilidade grande, as doenças mentais, né? Laura, este programa fez há poucos anos atrás, fiz um programa sobre suicídio. E no final do programa, eu disse o seguinte, olha, se você quer se suicidar, que o livre-arbítrio permite até isso, mas não cometa suicídio antes de você ler um livro que chama-se Memórias de um Suicida. É de uma autora chamada Ivone Pereira. Então, Laura, você que certamente é uma menina inteligente, porque você está vendo o programa, está participando, teve essa iniciativa de nos escrever, eu sugiro a você que jamais cometa esse ato, que ele não resolve coisa alguma, mas principalmente tente ler esse livro. É um livro denso, um livro que vai fazer pensar muito, chama-se Memórias de um Suicida,
de uma autora chamada Ivone Pereira. Ele tem em qualquer livraria espírita, ele tem. E tem também nas grandes livrarias. É um livro muito bacana para você ler. O próprio André Luiz, né? Na obra, Nosso Lar. Agora, esse livro é o seguinte, se alguém leu esse livro e ainda assim suicida... Não suicida, não. Não suicida. Eu não conheço ninguém que tenha lido esse livro e tenha suicidado. Inclusive, é um depoimento que eu quero fazer aqui no ar para que vocês vejam a importância de a gente fazer isso. Depois que eu fiz um programa, passou uns 15, 20 dias... uma pessoa me procurou no meu escritório, pediu para conversar comigo, que era uma coisa muito importante, e este senhor, o qual eu não vou citar o nome, que ficou meu amigo, foi lá me agradecer e falou: você salvou a minha vida. Falou: por quê? Porque eu estava disposta a me suicidar, eu fui lá na Feira da Marreta, comprei um revólver 22 e ia suicidar naquela noite de quinta-feira, certo? E eu passei ali na Panificadora Moreira. Eu estou contando a história em detalhes para vocês entenderem o quanto ela foi importante para essa pessoa e para mim. E ali da Avenida Goiás, perto ali do Passeio das Águas, e estava um jornal Diário da Manhã aberto numa página que falava do seu programa, que iria falar sobre suicídio. E eu peguei e fui para casa, e como eu estava pensando em me suicidar, falei: vou ver esse programa. Quando você terminou o programa que falou para mim ler o livro antes de suicidar, eu naquela noite não suicidei. E no outro dia... eu fui ali na Alameda do Botafogo, no centro espírita que tem ali perto, que ele mora por ali, comprou o livro, ele não custa caro o livro, leu o livro e não se suicidou. Começou a ler o livro e não se suicidou. Portanto, este cidadão teve a tentativa de suicídio dele, que certamente iria a contento, porque ele estava disposto a dar um tiro na cabeça, e poucos se salvam dessa situação. Este se salvou com suicídio. Aí responde aqui uma pessoa que perguntou o seguinte: se aqui, ó, peraí, se o falar sobre o suicídio não encoraja as pessoas a cometerem o ato. É o Fernando. Então, Fernando, por esse episódio que eu tive aqui, eu acho que as explicações que estão sendo dadas aqui existe esse mito, desencorajam, né, de você falar sobre temas tabus, como sexualidade, como drogas e o caso do suicídio, você vai incitar a acontecer isso. E é totalmente o contrário. Você é a prova disso, né? Que você cria um debate que você consegue visualizar soluções para isso. É claro. Quanto mais se fala, mais... Desde que sejam este episódio que eu citei... Que nem esse aqui, Rosenval, onde a gente coloca na mesa todas as informações. Porque, como ele perguntou, tem pessoas na internet que incitam o acontecimento do suicídio. Nós Aí tivemos não é um esclarecedor. Um maluco chamado aqui, um negócio chamado Baleia Azul, sim. que começou a incentivar. O Danilo, eu gostaria que você dissesse aqui, o Instituto Suassuna tem um projeto que atende pessoas carentes, um número X de pessoas carentes que não podem pagar consulta, não tem? Na verdade, o ITGT. O ITGT, a gente tem um instituto que atende pessoas de baixa renda, então a pessoa não pode pagar terapia, está passando por algum problema. Procura a gente, é 3941-9798. Anota aí a técnica, 3941-9798. Então, Laura, você, por favor, Laura. Procura a gente, Laura. Procura também. Você vai encontrar um pessoal que dá um suporte muito bom. A doutora Ruth é minha psicóloga, excelente profissional. Pessoa que me auxiliou na retomada de sonhos e projetos pessoais. Sem dúvida, a busca por ajuda profissionais que nos ajude em nossas emoções pode ser determinante na vida de qualquer indivíduo, especialmente aqueles que perderam o amor à própria vida, que não era o meu caso, mas fica a recomendação para aqueles que possam estar nesse processo. Um grande abraço a todos vocês, parabéns pelo programa e um beijo muito especial para a querida Ruth. Opa, outro. É a Alessiane. Sim. Um beijo para você, Alessiane. E aliás, que é interessante, porque os psicólogos bons, que acabam atendendo as pessoas, são figuras apaixonantes. Eu acho que eu tive psicólogas, não tive nenhum psicólogo, mas todas as minhas psicólogas eu apaixonei por elas no sentido Freud explica, né? Coisa transferência. Da coisa humana. Sim, eu me tornei grande amigo das psicólogas, das 3 psicólogas que me atenderam ao longo
da minha necessidade de suporte de psicólogo, né? Então, realmente ficam amigos. Eu acho que psicólogo fica amigo das pessoas, né? Porque trabalha com o ser humano, não é isso? Mas eu acho que nós estamos precisando, já que o tema está voltado para autoextermínio, para suicídio, é justamente isso. Ter pessoas amigas. Fazer amizades verdadeiras, cultivar sentimentos bons, positivos, estabelecer relações saudáveis, né, para que o indivíduo não chegue a esse ponto. Olha, boa noite, eu cuidava da minha mãe e no dia 7 de janeiro de 2016, depois da morte dela, só vivo com pensamentos de me suicidar. Perdi completamente o sentido de minha vida. Não estou conseguindo viver sem minha mãe. Quando amanhece o dia, para mim é a pior coisa. Se eu pudesse, não acordaria. Em 7 de janeiro, minha mãe foi embora. Todas as noites eu peço a Deus que me leve e me tire desse sofrimento. Todas as noites eu quero acabar com esse sofrimento. Não tem um nome aqui, mas eu acho que, doutora Marisley Brasileiro, essa pessoa, especificamente por causa da perda de um ente querido, poderia procurar suporte religioso também. Sim, sim, e compreender que a vida continua, né? Nós temos, eu sei de um grupo que faz um trabalho excepcional, e existem muitos, mas esse eu conheço e posso indicar, que é o Centro Espírita da doutora Mércia Aguiar, não é? Que fica ali no setor Mansões do Campos, próximo ao antigo Clube Itanhangá. Você olha ali, chama Edificação Espírita, não é que chama lá? Grupo de Edificação Espírita. Grupo de Edificação Espírita. Eles têm um trabalho ali que não é de catequese religiosa, nada disso, não. É um trabalho de resgate às pessoas que estejam com problemas de querer se suicidar por conta da perda de entes queridos. Então, é um trabalho que tem a ver com essa perda espiritual. É um lugar que eu conheço que faz esse trabalho. Evidentemente que existem boas igrejas evangélicas também que fazem isso, mas esse pessoal eu conheço há muitos anos e sei que eles ajudam sempre muita gente. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Meninas, eu preciso urgente comprar uma calça jeans nova. Aqui na Jandarro, além de qualidade, tem preços incríveis. Jandarro, viva seu jeito. Usava muito medicamento. Estamos de volta com Opinião e Debate desta noite, falando sobre suicídio. A próxima semana nós vamos falar sobre os avanços da OAB em Goiás e falar também sobre a CASAG, o que significa a CASAG para os familiares e para os advogados de Goiás. Senhor Zenval, boa noite. Gostaria que perguntasse aos convidados quais seriam as profissões mais propensas à depressão e, consequentemente, aos índices de suicídio. William Souza, de Cidade de Veracruz. Parabéns pelo programa. Doutor Matheus, tem alguém sabe de alguma ranking aí? Policiais. Quais são o quê? As profissões. A profissão que vai mais causar essa questão do suicídio é aquela que você não gosta. Se você está numa profissão que você não gosta, ela vai causar um processo depressivo, ela vai causar um processo de burnout. Você vai estar infeliz com você, infeliz com o que você faz. Então, não é o título do que você está fazendo, mas se você faz com prazer ou não, determinada tarefa. Então, e depende do seu prazer em fazer aquilo que você está fazendo. Eu acho que a sua explicação é plausível, mas eu li recentemente um ranking. Por exemplo, o maior número de suicidas está entre os policiais, é a profissão número 1,
de percentual de suicídio, médicos, olha que coisa, né? Bancários e jornalistas. Esse é o quarto lugar. Eu decorei o ranking porque eu estou lá em quarto lugar. Não gostaria de estar em quarto lugar, não. Mas nesse ranking, dessa estatística que foram feitos. Agora, em Goiás, segundo consta, há uma preocupação muito grande porque este ranking está invertido. Os médicos estão sendo cotados em primeiro lugar. Isso pelo número de médicos existente, pelo número de suicídios existente entre os médicos. Tanto que vai haver em Goiânia, estava falando do Dr. Danilo Suassuna, o primeiro simpósio de tratamento anti-suicídio para médicos, estudando o universo do médico. Que, aliás, quem está capitaneando esta iniciativa, entre outros, é o Dr. Salomão, que é um grande psiquiatra. O Dr. Matheus sabe disso. Ele que está capitaneando. Talvez a gente consiga trazer um dos maiores especialistas em análise de suicídio entre médicos. Eu não sei se tem alguma explicação, porque o médico trabalha ali naquele ambiente, vai ficando... Existe até um livro que fala sobre essa questão, né? Assim, de quem cuida dos cuidadores. Isso. Porque essas pessoas, um livro, essas pessoas dedicam uma vida inteira, né, aos outros. Mas e quem cuida dessas pessoas? Quem cuida dos médicos? Quem cuida dos psicólogos? Enfim, existe um livro. Uma enfermeira. Mesmo. Enfermeiro, quem cuida do cuidador. Aqui meu nome é Helena Caiado, de Goiás Velho. Eu gosto de pessoas que escrevem Goiás Velho. Eu gostaria que Rio Verde fosse continuar sendo Rio Verde das Abóboras. Eu sou de Rio Verde das Abóboras. O suicida é um covarde? É um covarde, doutora Marisley Brasileiro? Nós não devemos ver assim, né, como um covarde. É uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de amparo, que precisa de apoio, que precisa ser vista, precisa ser amparada, acolhida e auxiliada. Porque essa pessoa, ela está pedindo socorro, ela está gritando por socorro. E a única alternativa que ela tem para tentar resolver essa dor, esse sofrimento ou essa vingança, às vezes, para punir o outro, a pessoa... Então, eu vou acabar com o seu ente querido, né? Então, essa pessoa precisa entender, precisa buscar ajuda, mas muitas vezes também nós que estamos próximos a essa pessoa precisamos entender que ela não consegue pedir ajuda. Ok. O choro... Pois não. E nesse sentido, uma coisa que é muito pouco falada é a questão da pós-venção. A gente fala muito em prevenir aquele indivíduo para que ele não se mate. Mas a gente pouco se preocupa com o familiar que ficou. Então, assim, tem um adolescente que veio a falecer, que veio a tentar contra a própria vida, mas e essa família que fica? Que suporte é esse que a gente pode dar para essa família? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, porque a pessoa, infelizmente, ela foi. E essas pessoas que ficam, elas ficam na dor. Às vezes elas ficam na culpa, se sentindo culpadas por não terem visto, por não terem impedido aquilo. E inclusive profissionais também da saúde que ficam, às vezes atendem um adolescente que venha cometer o suicídio. Então, esse universo também tem que ser pensado. Como é que a gente faz a pós-venção? E depois que isso aconteceu? Como é que fica toda essa história? O choro tem relação com a depressão. Eu não choro nem a pau. Posso ser depressivo também? Professor Djalma. Doutor Matheus, quem não chora pode ser depressivo também? Pode, com certeza. Acho que o choro é uma característica, né, mais pessoal, cultural, mas isso não significa necessariamente que a pessoa tem uma fraqueza maior ou não, né, tem uma tristeza maior ou não. Acho que é um sintoma, né, um sinal ali que pode servir de alerta, mas pode não significar nada. Eu me chamo Júnior, tenho 28 anos, sou homoafetivo e já pensei várias vezes em me suicidar por medo de não ter alguém na velhice. O que faço quando isso me vem à cabeça? Bom, doutora Ruth Borges, o que ele pode fazer? Ele é homoafetivo, tem medo de ficar sozinho. Ele precisa resolver algumas questões com ele, né? Se essa é uma das coisas que ele tem pensado como forma de resolver, então significa que ele precisa de um trabalho, ele precisa se reencontrar, ele precisa
falar sobre essa sexualidade, ele precisa se entender nessa sexualidade dele. E também, Júnior, hoje, graças a Deus, pelo menos em boa parte do território brasileiro, existem muitos casais homoafetivos e eu tenho certeza que tem outros homossexuais que têm a mesma preocupação sua e que hoje formam casais muito felizes. Eu mesmo tenho amigos da minha intimidade que são casais muito bem equacionados um com o outro e que vão se auxiliar na velhice. Na verdade, talvez o Júnior esteja dizendo sob o ponto de vista de o que me ocorreu aqui agora, porque 2 homossexuais também se envelhecem juntos, ambos vão ficar velhos. E aí não tem, por exemplo, filhos para ajudar, né? Adote. Mas então adote, porque a adoção já é possível, né? E o que a gente tem que pensar é uma pergunta que eu faria a ele, Rosenval, é se ele está cuidando dele hoje. Não vamos preocupar quem é que vai cuidar de você na velhice, mas vamos preocupar como é que você se cuida hoje. Porque é a partir desse cuidado que você tem com você que você vai reconhecer quais são as suas necessidades e desejos, e aí você vai encontrar com certeza uma pessoa que coadune, que esteja junto, que vai amar. Não está escrito em lugar nenhum que é proibido amar. Então, você vai conseguir se encontrar a partir do momento que você começar a se cuidar. Não se preocupa com a sua velhice agora, não. E também, sob o ponto de vista de você ter alguém que cuide de você, no caso, por exemplo, de filhos, e evidentemente que a sociedade hoje, é claro, os preconceitos ainda existem, são grandes, mas a sociedade hoje aceita com mais naturalidade, a lei protege os casais homoafetivos que querem adotar crianças. É isso? Veja o outro lado, eu não tenho ninguém para cuidar de mim, eu cuidarei de alguém. Exatamente. Não tenho ninguém que me ame, eu amarei alguém. Exatamente, inverte a questão. Bom, não dá aqui para responder todos que ligaram, o assunto é muito profundo, muito complexo. Eu quero agradecer aqui a doutora Marisley Brasileiro, que ela hoje fez um esforço muito grande, que é professora universitária, para estar aqui conosco. Dr. Matheus Diniz, muito obrigado, Dr. Matheus, que agradeço. De última hora esteve aqui conosco, porque faleceu o meu pai, e essa semana, e eu não pude ligar para todo mundo a tempo, como eu sempre gosto de fazer. Viva o luto. Viva o luto. Você precisa viver as fases do luto. Do luto, né? Tá certo. A doutora Ruth Borges, que é psicóloga também, minha amiga, muito obrigado por estar aqui, segunda vez. E o doutor Danilo Suassuna, que é meu sócio aqui no programa. Ele vem, os sócios eu não chamo, eu só aviso para eles, você tem que cumprir parte da sociedade. Tem que ir lá. Amanhã você cumpre parte da sociedade. Mas é porque o Instituto Suassuna é um dos parceiros do programa há muito tempo, há muitos anos. Assim como o Dr. Matheus Diniz é um parceiro do programa, e só com esses bons parceiros que eu consigo levar este programa com esta intenção televisiva para o público goiano e de outros estados, porque neste horário nobre não é fácil você manter um horário pagando todas as despesas que existem no programa, para que você, telespectador, tenha uma opção de uma análise qualificada sobre assuntos que são de interesse da comunidade, sem apelação, sem bailarinas dançando seminuas, sem nenhum tipo de apelo dessa natureza. É uma calça justa aqui. Só calça justa. Muito obrigado pela presença de todos vocês, e as minhas considerações finais são as seguintes. Não que ninguém pense que a vida vai ser sempre tristeza e nem sempre alegria. A vida é feita de altos e baixos que são naturais da arte de viver. Portanto, você sempre procure a sua felicidade no cotidiano da vida. Às vezes de manhã você está muito feliz, à tarde nem tanto, à noite perde um pouco, mas no outro dia você acorda, é um novo dia. Porque se você conseguir viver nesta gangorra da vida, fazendo outras pessoas felizes, além de pensar na sua própria felicidade, você estará contribuindo para que as pessoas possam morrer naquele momento que Deus preconizou, porque Ele sabe exatamente quando nós devemos morrer. Você tirar a própria vida, você está usurpando algo que eu entendo que pertence só a Deus. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. O
Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Miller Torres Corretora de Seguros. Você não pode parar o tempo, mas pode garantir o seu futuro. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credjur e aproveite as vantagens. 3216-0102.